Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Amém. Convido os irmãos a se colocarem de pé, para a gente ler a palavra. Eu não pretendo tomar muito tempo hoje. Vai ser em Levíticos que a gente vai ler, capítulo de número 6. Aleluia, Jesus. E o verso 12 e 13. Grande Deus. Irmãos, eu estou meio enferrujado. Preguei algumas vezes esse ano, no final do ano passado, mas ainda estou recuperando o fôlego, mas eu acredito que por meio da graça, Deus ele vai falar comigo e com você nessa noite, amém? Eu costumo dizer que, eu costumo comparar a palavra no horário do culto como se fosse a palavra, né? As escrituras sagradas era como se fosse o grande pão. E toda vez que a gente vem para o culto, cultuar a Deus, a gente se alimenta com um pedacinho desse pão. E é através desse alimento que a gente consegue o sustento ao longo da nossa jornada. Então eu espero muito que Deus possa falar com você nessa noite, amém? Amém. E essa mensagem é poderosa não porque sou eu que estou pregando, não é porque os pastores estão aqui, vocês estão aqui, mas essa palavra é poderosa porque ela foi inspirada por Deus e dada aos homens, para que a gente pudesse basear a nossa vida nela, amém? Levíticos, capítulo de número 6, versículo de número 12 e 13. O 12 diz assim, aqui está uma versão diferente no telão, então eu peço para os irmãos acompanharem aqui, que essa aqui é um pouquinho mais fácil de entender. Como é um Antigo Testamento, essa versão é mais tranquila de entender. Que diz assim, o fogo deve ser mantido aceso no altar, não deve ser apagado. Toda manhã, o sacerdote acenderá lenha, arrumará o holocausto sobre o fogo e queimará sobre ele a gordura das ofertas de comunhão. O fogo deve ser mantido continuamente aceso no altar, não deve ser apagado. Somente até aqui os irmãos podem se assentar. Glória a Deus, aleluia. Glória, glória, aleluia. Meus amados, a Bíblia Sagrada, como eu disse no início, foi a palavra que Deus inspirou aos homens para que ao longo da nossa jornada a gente pudesse consultar essa palavra e basear a nossa vida inteiramente nela. A Bíblia Sagrada ela contém ao todo, se não me falha a memória, 66 livros. E os 5 primeiros livros da Bíblia, eles são conhecidos como a Torá. E a Torá nada mais é do que os 5 primeiros livros que serviam para os judeus, para o povo de Israel, como instrução. É como se Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, e faltou muito que me falhou aqui a memória, Deuteronômio, ele fosse livros de instruções, onde Deus ele entregou, a maioria, se eu não me engano, quem escreveu foi Moisés, para que o povo pudesse basear sua vida enquanto estava peregrinando no deserto, quando chegaram até a terra prometida. E o livro de Levítico, ele também é um livro de instrução. E a gente vê que o livro de Levítico, ele era as instruções acerca da vida religiosa, da vida moral e cerimonial do povo de Israel. Quando a gente pega o livro de Levíticos, a gente vai ver que ele traz um ensinamento sobre como que o povo poderia viver de maneira justa e purificada. A Bíblia Sagrada vai nos dizer então, nos primeiros capítulos de Levíticos, acerca dos holocaustos e sacrifícios. Os holocaustos e sacrifícios eram alguns rituais religiosos impostos por Deus para que o povo pudesse se manter purificado, para que o povo pudesse se manter na presença dele. E a Bíblia Sagrada vai nos dizer que os sacrifícios que eles faziam por meio de animais, poderiam ser, por exemplo, um gado, um boi, poderia ser uma ave, não importa, mas isso servia para que o povo pudesse agradecer a Deus, era uma forma de culto, servia para o povo adorar a Deus e servia também para o povo ser purificado de seus pecados. O livro de Levíticos, ele vai nos trazer 5 tipos de sacrifícios e holocausto. O primeiro é chamado de holocausto. Esse primeiro tipo, eles pegavam geralmente um gado, um novilho, e Deus ele ordenou o seguinte: olha, o sacerdote, ele pegará esse novilho e ele vai sacrificar, e ele vai pegar todo esse novilho e ele vai queimar sobre o altar. A Bíblia Sagrada vai nos dizer que na época de Moisés eles construíram um tabernáculo,
E esse tabernáculo era separado em 3 partes: o pátio, a parte externa, o lugar santo e o lugar santos dos santos, onde somente o sumo sacerdote podia entrar. E existia do lado de fora um altar. E esse altar ele continha lenha, porque era justamente no pátio onde eles pegavam os animais para poder fazer esses sacrifícios, a qual está descrito em Levíticos. E o sacrifício do holocausto era um tipo de sacrifício que o sacerdote ele queimava todo o animal. E o que isso significava? Esse tipo de sacrifício significava que o povo estava se entregando à adoração deles totalmente a Deus. O fato dele queimar o animal por inteiro significava: Senhor, eu entrego a Ti totalmente a minha adoração. Eu não vou te entregar somente um pedacinho, eu não vou te entregar somente um pouco, mas a Ti eu entrego totalmente. Então, quando o povo queria adorar a Deus e demonstrar que adorava somente a Ele por inteiro, eles faziam esse primeiro tipo de sacrifício, que era o holocausto. A Bíblia Sagrada também vai dizer, e ela vai trazer um segundo tipo de sacrifício. Esse tipo de sacrifício ele é diferenciado, porque ele não se baseava em derramamento de sangue, mas o povo ele deveria pegar uma parte da colheita de grãos, geralmente de farinha, e deveria levar até o sacerdote, para que o sacerdote pegasse esses grãos, pegava uma parte para ele e queimava a outra sobre o altar. Então aqui, diferente do holocausto, a oferta não era queimada por inteira, mas era queimada apenas uma parte dela. E o mais engraçado é que quando a gente vai falar da oferta de cereais, que assim era o nome, que eram os grãos, você poderia trazer o grão fisicamente, ou então você poderia fazer um bolo ou um pão. Em algumas versões está dizendo bolo, outras versões está dizendo pão, porque com a farinha, com o grão, você faz o bolo e o pão. E a Bíblia Sagrada vai dizer que quem não quisesse trazer a oferta em grão, trouxesse a oferta em pão. Só que esse pão, para a oferta do sacrifício, ele tinha alguns requisitos. O primeiro requisito, não podia ter fermento. E o segundo requisito, que também não podia ter mel. Então, quando você fosse até o sumo sacerdote entregar esse tipo de adoração, entregar esse tipo de culto, e geralmente o sacrifício de cereais simbolizava gratidão. Então, toda vez que você ia até o sumo sacerdote e oferecia um sacrifício de cereal, você estava dizendo assim para Deus: Senhor, eu sou grato pela Tua providência, então eu trago esse bolo, ou esse pão, ou esse grão, para Te adorar, porque o Senhor provê na minha vida. E a Bíblia Sagrada vai dizer que não podia ter fermento nem mel, porque a Bíblia Sagrada, quando a gente lê, ela trata o fermento como se fosse algo corruptível. O fermento, muitas das vezes, na Bíblia Sagrada, ele simboliza o pecado, pastor Antônio. Então, quando Deus ordenou e Deus deu as instruções para Moisés, ele estava dizendo: olha, quando vocês vierem ou prestar culto a mim, na minha presença, tem que ser um culto puro. Não pode ser um pão com fermento, porque o pão com fermento, ele é corruptível. O pão com fermento é como se fosse o pecado. E na presença de Deus, nós devemos prestar o nosso culto em adoração de maneira pura e santa. Mas existia também um outro detalhe, que é o mel. O pão não podia ter fermento, mas também não podia ter mel. O mel ele não era proibido de ser consumido, porém ele não poderia ser queimado no altar do lado de fora, no pátio. Por quê? Porque o mel ele pode ser prazeroso. O mel ele é gostoso e ele é até bom. Eles poderiam comer, só que se o mel ele for mantido guardado por muito tempo, ele fermenta. Sabe qual era a instrução de Deus? Dizendo: olha, Moisés, fala com o meu povo que quando eles vierem me adorarem, que eles têm que tomar cuidado, porque muitas das vezes eles vão olhar para os prazeres da vida assim como o mel, vai achar prazeroso, vai achar legal e vai esquecer que se for usado esse prazer de maneira incorreta, eles podem se corromper ao pecado. Então Deus estava dizendo: a oferta de cereais, o pão não poderia ter fermento, ou seja, não poderia ser corruptível, tinha que ser algo puro. E não poderia ter mel, porque o povo poderia se ludibriar com os prazeres, com o sabor do mel, e no final das contas levar algo fermentado na presença de Deus. Meus amados, a oferta de cereal, ela aponta para Jesus Cristo, porque lembra que eu falei que o sacrifício poderia ser levado em forma de pão? Jesus Cristo também ele foi o pão da vida, que foi sacrificado por nós na cruz do Calvário. Glória a Deus, aleluia. Meus amados, então a Bíblia também vai nos dizer, eu vou correr,
que existia mais 3 tipos de sacrifício. Existia o sacrifício da comunhão, onde era muito parecido com o holocausto. Geralmente eles queimavam um novilho, um boi. Só que o boi não era queimado por inteiro. O boi, ele era queimado uma parte, e a outra parte, os sacerdotes, eles deveriam comer. E o que isso significa? Significa que esse tipo de sacrifício era eles adorando a Deus e dizendo que eles tinham comunhão entre os irmãos. Então você presta atenção que os sacrifícios é uma forma do povo adorar a Deus naquela época. E a Bíblia Sagrada vai nos dizer também no Levítico que o 4º tipo de sacrifício era o sacrifício pelo pecado involuntário. É bem verdade que naquela época o povo tinha uma série de leis para seguir. Só que era muito difícil o povo seguir todas as leis à risca. De vez em quando eles cometiam alguns erros. De vez em quando eles saíam fora da linha. Só que muitas das vezes eles não percebiam, eles não davam conta que estavam errando. Então, quando se passava o tempo e eles se tocassem, nossa, eu estou errando, eu estou pecando e eu não estava percebendo, o povo tinha que separar também um animal puro e levar até o sumo sacerdote. E o sumo sacerdote iria oferecer esse animal porque aquela pessoa errou involuntariamente e ela estava reconhecendo o seu pecado. Então o sumo sacerdote sacrificava o animal e aquela pessoa era purificada. E a Bíblia Sagrada vai dizer então que o 5º tipo de sacrifício era o sacrifício pelo pecado, o pecado culposo. E qual que era o pecado culposo? É aquele pecado que você comete sabendo que você está pecando. A Bíblia Sagrada vai nos dizer que esse tipo de sacrifício, ele era diferente. A pessoa que tivesse pecado e reconhecesse isso, ou enganado algum de seus irmãos, seja roubando, trapaceando, ele deveria também levar até o sumo sacerdote um animal para ser queimado e o seu pecado purificado. Só que mais, ele deveria restituir para a pessoa que ele enganou, ou para a pessoa que ele enganou 20% daquilo que ele pegou. Então vamos supor que alguém engane o Jean e roube R$1.000 dele. Essa pessoa deveria devolver 200. Deveria devolver os R$1.000 mais 200, que é 20% a mais. E aí dessa forma ele estava dizendo, olha Senhor, eu errei sabendo que estava errando, mas eu estou arrependido porque eu trago esse animal para ser sacrificado em prol do meu pecado. Eu ainda restituo a pessoa que eu enganei. Então os 5 tipos de sacrifícios que Deus estava instruindo no livro de Levítico era o holocausto, que era a adoração total a Deus. Era o sacrifício, segundo, a oferta de cereais, que simbolizava a adoração a Deus, agradecendo a providência dele. O terceiro é o sacrifício da pacificação, ou o sacrifício da comunhão, aonde representava a comunhão entre os irmãos. O 4º é o sacrifício pelo pecado involuntário, aquele pecado que você comete sem nem saber que estava cometendo. E o 5º tipo de sacrifício era o sacrifício pelo pecado que você cometia sabendo que você estava cometendo. E a Bíblia Sagrada vai nos dizer então que essa foi a ordenança. Vocês, o sumo sacerdote e os sacerdotes, deveriam cumprir esses rituais todos os dias. Glória a Deus, aleluia. Meus queridos, e aí, quando a gente vai lendo o livro de Levíticos, a gente vê que tem todas essas instruções de culto daquele povo de Israel a Deus, para a purificação dos pecados, para agradecimento, para adoração. E é bem interessante que quando a gente olha para o capítulo 8 de Levíticos, a gente vê que Arão e os seus filhos, eles foram escolhidos para ser o sumo sacerdote e os sacerdotes responsáveis por fazer tudo isso. E quando a Bíblia Sagrada chega no capítulo 9, Deus ele dá mais uma instrução. Ele fala, olha Moisés, escreve aí o seguinte: quando eles colocarem a lenha no altar do sacrifício, no pátio do lado de fora, eles vão ter que colocar a lenha. Eles vão ter que acender um fogo e colocar um sacrifício em cima do altar para que o sacrifício seja queimado. Porém, tem um detalhe: a chama jamais pode ser apagada. O fogo ele não pode ser apagado, ele tem que queimar dia e noite. Se o sumo sacerdote chegar lá meia-noite, o fogo tem que estar queimando. Se ele chegar lá 3 horas da manhã, o fogo tem que estar aceso. Se ele chegar às 9, o fogo também tem que estar pegando. Aí eu imagino Moisés escrevendo e ele dizendo, mas Senhor, a lenha que está lá, quando o fogo estiver pegando a brasa viva, ela vai virar cinza. E aí a brasa vai começar a se apagar, não tem como o fogo permanecer aceso. Aí Deus ele fala, Moisés, escreve mais uma coisa. O sumo sacerdote, ele deverá todos os dias
colocar uma veste de linho puro e limpa, e ele deverá ir até o altar. Nesse altar ele vai ter que remover todas as cinzas velhas e deixar do lado do altar, mas não joga essa cinza em qualquer lugar, porque essa cinza ainda é pura. E a Bíblia Sagrada vai nos dizer que Deus, ele fala a Moisés: fala para os sacerdotes que eles vão ter que pegar lenha nova, e eles vão ter que colocar no altar lenha nova, para que o fogo permaneça continuamente aceso. E a Bíblia Sagrada vai nos dizer então que Moisés escreve as instruções, escreve a lei, mas eles ainda não haviam inaugurado o altar, eles ainda não haviam feito nenhum tipo de sacrifício. Eu acredito que vocês conheçam um louvor chamado Enche-me. Eu quero que vocês, se vocês não conhecem, daqui a pouco a gente vai observar a letra desse louvor. Mas a Bíblia Sagrada vai nos dizer então que no capítulo 8, Moisés ele mostra essas instruções para Arão e os sumos sacerdotes. Moisés ele unge Arão e os sacerdotes para que cumpram tudo isso que o Senhor tinha detalhado. E quando chega no capítulo 9, chegou o dia da inauguração. É o dia que Arão e os sumos sacerdotes chegaram até o tabernáculo, no pátio. E a Bíblia Sagrada vai dizer então que Moisés ele também ordena aos povos, as pessoas trazendo os seus animais para expiação dos seus pecados, para a purificação dos seus erros, para prestarem culto a Deus. E a Bíblia Sagrada vai nos dizer então que pela primeira vez, Arão e os sacerdotes começam a sacrificar os animais e começar a colocar sobre o altar. Eles pegaram a lenha, reabasteceram o altar. Eles pegaram os animais, sacrificaram e colocaram lá em cima. A Bíblia Sagrada vai nos dizer então que Arão e os sacerdotes, eles estavam descendo. Eu não sei como que era o formato, mas a Bíblia fala que eles estavam descendo. E quando eles estavam descendo, aqueles animais que eles haviam matado e colocado sobre o altar, e aquela lenha que ainda não estava acesa, a Bíblia Sagrada vai dizer que todas as pessoas estavam olhando para aquela situação. Estavam os sumos sacerdotes, Moisés, o povo, e do nada, do céu veio um grande fogo e acendeu aquele sacrifício. Veio um fogo do céu que não foi acendido por Moisés, não foi um fogo acendido por Arão, não foi um fogo acendido por qualquer outra pessoa, mas foi um fogo acendido pelo próprio Deus. Meus amados, na Bíblia Sagrada, a Bíblia Sagrada muitas vezes representa Deus através de símbolos, e um dos símbolos é o fogo. Naquele momento a qual Deus mandou fogo do céu e consumiu pela primeira vez aquele holocausto no lado de fora do tabernáculo, Deus estava dizendo: ei, agora a minha presença está diante de vocês, agora eu me coloco no meio de vocês, porque esse sacrifício que vocês ofereceram foi um sacrifício a cujo aroma chegou às minhas narinas. Sabe o que isso significa? Não significa que Deus estava lá no céu sentindo o cheiro dos animais queimados. Isso significa que Deus estava sentindo o cheiro da sinceridade do coração do povo. Deus, ele olhava para o povo e via que as pessoas realmente estavam ali porque queriam ser purificadas do seu pecado, que as pessoas estavam ali porque de fato elas queriam adorá-lo, as pessoas estavam ali de fato porque elas estavam gratas pela providência de Deus em suas vidas. Então Deus fala que esse sacrifício, ele foi santo, puro e agradável. E esse fogo do altar que foi acendido pela primeira vez por Deus, ele deveria ser mantido aceso. Então não foi qualquer pessoa que acendeu aquele fogo, que deveria permanecer aceso. Foi um fogo acendido por Deus, e aquele fogo representava a presença de Deus. Meus amados, e agora eu quero convidar vocês a ler alguns versículos. Sabe por quê? Porque o livro de Levíticos, apesar de ser do Antigo Testamento, ele é um livro que ele aponta para a nossa realidade nos dias de hoje. E é exatamente agora que a mensagem começa. É exatamente agora, depois dessa introdução, agora nós vamos ver o contexto prático de aplicação em nossa vida. A Bíblia Sagrada nos diz que muitas das vezes o Antigo Testamento, ele foi uma sombra daquilo que ainda haveria de vir. O pecado do povo estava enraizado em seu coração. O pecado do povo estava enraizado em sua mente. Por mais que o povo oferecia os animais, o povo ainda se sentia culpado, porque aquilo, o sacrifício representava um ato de arrependimento, mas eles ainda se sentiam culpados porque não conseguiam cumprir a lei da maneira 100% correta. Então foi necessário
que Deus enviasse o seu Filho amado chamado Jesus Cristo ao mundo. E através de Jesus Cristo, a Bíblia Sagrada vai nos dizer que Ele foi o sumo sacerdote que entrou de uma vez por todas no Santo dos Santos. Só que Jesus, Ele não foi um sumo sacerdote que entrou nos Santos dos Santos no tabernáculo feito por Moisés, ou no tabernáculo feito por Salomão, um tabernáculo feito por Davi, não. Jesus Cristo, Ele foi o sumo sacerdote que entrou no lugar santo dos santos, no verdadeiro céus dos céus, diante da presença de Deus. E diante do Pai Ele suplicou pela expiação dos nossos pecados. Então aquilo que os sumos sacerdotes precisavam fazer todos os dias, Deus Ele fez uma única vez na cruz por nós. E a partir do sacrifício de Jesus Cristo, não precisa mais sacerdote sacrificar animal nenhum. Não precisa sacrificar bode, não precisa sacrificar cordeiro, não precisa sacrificar boi, porque Jesus Cristo já morreu na cruz do Calvário, por mim e por você. E esse foi o único sacrifício capaz de não somente perdoar, não somente purificar nossa alma, mas nos livrar da culpa, porque a palavra nos diz que Ele carregou sobre si todas as nossas dores e todas as nossas culpas. Se os israelitas, eles ficavam com peso na consciência, mesmo depois de oferecer o sacrifício, com Jesus Cristo esse peso na consciência já não existe mais, porque Ele diz que o fardo dele é leve e suave. E se a gente está na sua presença, não há mais culpa, porque Ele carregou sobre Ele, para que a gente tenhamos vida. Meus amados, por fim, eu gostaria de fazer uma analogia. Lá no Antigo Testamento a gente viu que existia todas essas regras, existia todos esses tipos de sacrifícios que serviam para o povo adorar a Deus, para o povo se purificar do pecado. E existia ainda uma ordem superior, cujo o fogo ele deveria permanecer aceso no altar continuamente e não poderia se apagar. E hoje em dia é exatamente assim. A gente tem que permanecer ainda com fogo aceso. Mas como assim, Vini? Significa que a gente vai começar a construir um holocausto aqui, trazer lenha para a igreja, colocar fogo aqui? Não. Senão o pastor Osmar e o pastor Antônio vão bater na gente. Daqui a pouco já pensou a gente trazer lenha, irmãos, botar aqui na frente e deixar o fogo aceso de noite. Aí um dia o Alisson vem de madrugada, repõe a lenha. Outro dia é o Júnior que vem aqui de manhã e o fogo continua aceso? Não. Nos dias de hoje, isso simboliza algo muito mais profundo. Isso simboliza algo muito mais espiritual. Ainda existe o holocausto. Ainda existe o altar. E você sabe qual que é o altar? O altar é o meu e o teu coração. O altar onde eles colocavam os sacrifícios não é mais um altar físico nos dias de hoje, mas é o meu e o seu coração. O coração na Bíblia, quando a gente fala, não é o coração físico, né? O coração ele representa a alma do ser humano. Ele representa aquilo que o ser humano sente. Não é qualquer tipo de coração. Então o altar, onde precisa estar o sacrifício, hoje, não é um altar físico, mas é um altar que é o nosso coração, a nossa alma. Vinícius, se existe o altar hoje, também deve existir o sacrifício. Quem é o sacrifício? É algum animal que a gente vai matar? Não. Hoje em dia não precisa mais matar animais. Hoje o sacrifício é eu e você, mas calma, a gente não precisa se matar não, irmão. O sacrifício é um sacrifício vivo. Coloca Romanos 12, capítulo 12, versículo 1. Que ele vai dizer assim. Romanos, capítulo de número 12. Ele vai dizer aqui, quem é o sacrifício? A gente sabe que tem um altar. O altar é o nosso coração, a nossa alma, aonde é feito o sacrifício hoje. Mas quem é o sacrifício? O sacrifício é eu e você. E como que a gente entrega esse sacrifício como forma de adoração a Deus? Escuta, portanto, irmãos, peço pelas misericórdias de Deus que ofereçam o corpo de vocês como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o culto racional de vocês. O sacrifício hoje ele está na parte racional, porque servir a Deus de maneira emocional é fácil. É muito fácil eu vir aqui na igreja e me emocionar com as belas poesias
me emocionar com as palavras cantadas, me emocionar com um tom, com a eloquência do pregador. É muito fácil eu me emocionar com as batidas do teclado que o Emerson faz. É muito fácil eu vir aqui e dizer que eu estou emocionado, que eu estou na presença de Deus quando a bateria está fazendo um som alto. Mas Deus está dizendo que o verdadeiro sacrifício, ele está na racionalidade. Ele não está na emoção. Porque quando você age na emoção, muitas vezes você nem sabe o que você está fazendo. Mas quando você age na racionalidade, é uma decisão que você precisa tomar. É uma decisão que você precisa tomar se você vai de fato estar na presença dele ou se você não vai estar na presença dele. É uma decisão se você vai de fato adorá-lo e prestar um sacrifício vivo a ele, entregar sua vida a ele, ou se você não vai prestar um sacrifício vivo a ele. Esse é o verdadeiro culto racional. Não é um culto onde a gente está ludibriado, enganado, esquecido, mas é nos momentos que a gente precisa tomar uma decisão na nossa vida. Esse é o verdadeiro sacrifício hoje. E quando a gente entrega a nossa vida para Jesus, essa tem que ser uma decisão racional. Sabe por quê? Se quando a gente entrega a nossa vida para Jesus de maneira emocional, o fogo ele vai se apagar. Só que depois não vai ter lenha para reacender o fogo. E depois que se apagar já era, não vai ter mais sacrifício, porque sem lenha não tem fogo. E se não tem fogo, não tem sacrifício. Então a gente precisa tomar uma decisão racional. Esse é o sacrifício hoje. Mas Vinícius, tá, a gente viu que tem o altar, a gente viu que tem o sacrifício que somos nós. E aí lembra que eu falei do louvor? Se o Emerson tivesse aqui no teclado, eu ia falar bonito, eu ia falar assim, Emerson, me dá um Mi menor. E aí, a letra do louvor... Aí chora. É, exatamente. Mas eu não choro agora, eu choro agora. A letra do louvor diz assim, tu provês o fogo e eu sacrifício sou. Ó, vou colocar aqui. Deus proveu o fogo. Porque você lembra que quando Arão e o sumo sacerdote ofereceram pela primeira vez o holocausto e o sacrifício na tenda, quem que proveu o fogo? Quem acendeu o fogo foi Arão? Sim ou não? Quem acendeu o fogo foi os sacerdotes que estavam ajudando Arão? Foi Moisés que acendeu o fogo? A Bíblia fala que eles colocaram o sacrifício lá, no altar, deixaram o altar pronto, e o fogo ele proveu de Deus, consumiu o holocausto. Então esse louvor está dizendo exatamente isso. Deus proveu o fogo, mas quem proveu o sacrifício? Ele pediu. Eu e você. Eu e você provemos o sacrifício. Então Deus proveu o fogo e eu o sacrifício. Deus proveu o Espírito. Por quê? Aqui está a resposta. Se a gente tem o altar, que é o coração, o sacrifício que é eu e você, quem é o fogo? Deus proveu o fogo e no louvor está dizendo que Deus proveu o Espírito. Então hoje, nos dias de hoje, meus amados, o fogo que vem do céu não é mais um fogo físico, graças a Deus, mas é um Espírito Santo que foi derramado lá em Atos 2, naqueles 120 homens que permaneceram em Jerusalém. Aleluia. Aqueles 120 homens que permaneceram em Jerusalém em Atos 2, Deus derramou sobre eles o fogo, o Espírito Santo, e esse é o fogo que mantém a nossa chama acesa. É exatamente o Espírito Santo que a gente tem que manter aceso na nossa vida hoje. A Bíblia Sagrada vai nos dizer que o fogo consumia o holocausto, que servia como expiação para purificar o homem do pecado no Antigo Testamento. E a Bíblia Sagrada também vai nos dizer que no Novo Testamento, o Espírito Santo é aquele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Quem convence o homem do pecado não sou eu. Quem convence o homem do pecado não é o pastor Antônio, não é nenhuma irmã do círculo de oração, mas quem convence o homem do pecado é o próprio Espírito Santo, enviado por Deus do céu. Então aqui a gente tem um altar, que é a minha alma, o meu coração e o seu. Nós temos um sacrifício, que é eu e você, prestando uma adoração racional a Deus. Nós temos a chama que a gente precisa manter acesa, que é a chama do Espírito, que é o Espírito Santo. Meus amados, por fim, a gente tem mais uma coisa. O sacrifício ele precisava do altar, precisava
do sacrifício, ele precisava do fogo, ele precisava da lenha, porque a lenha é que mantinha o fogo aceso. E hoje em dia nós precisamos de lenha, só que não é lenha na madeira. A lenha, sabe o que é, varão? A lenha é a oração constante. A Bíblia vai dizer, se eu não me engano, em Tessalonicenses, Paulo vai escrever: orai sem cessar. Porque através da oração a gente mantém uma comunhão com o Espírito Santo. E se a gente mantém uma comunhão com Ele, essa chama que foi acendida dentro de nós uma vez, ela jamais se apaga. Vinícius, mas qual é outro tipo de lenha, combustível que existe para manter a chama do Espírito acesa no dia de hoje? Além da oração, tem a leitura da palavra. Se eu não me engano, a Bíblia fala, pastor, que a fé ela vem por ouvir a palavra. Não tem como eu e você a gente manter a chama do Espírito acesa sem fé, porque é algo que a gente não vê, é algo intangível, é algo que somente a gente sente, e a gente precisa de fé para que essa chama permaneça acesa. Então o segundo tipo de lenha, além da oração, é a leitura da palavra. Meus amados, um outro tipo de lenha é a gente estar aqui no culto, porque você já viu em uma fogueira, quando a gente tem várias lenhas pegando fogo, às vezes uma está mais apagada, ali não está tão acesa, mas tem outra que está com a brasa viva acesa. E quando a gente junta aquela que está apagada com outra que está acesa, ambas ficam acesas e cheias. É exatamente assim eu e você. Quando a gente vem no culto, muitas das vezes eu e você a gente está desanimado. Muitas vezes eu e você a gente pode estar triste. A gente pode estar abalado emocionalmente. Mas se tem um outro irmão que ele está de pé, se tem um outro irmão que ele está firme, se tem um outro irmão que ele está com a chama acesa, através da vida dele, Deus pode reacender a chama em você também. Glória a Deus, aleluia. Então, meus amados, muitas vezes a gente fala: nossa, mas antigamente eu orava 2 horas por dia, todos os dias, já acendia, já mantive os fogos acesos, agora não preciso mais. O sumo sacerdote ele tinha que ir todos os dias a trocar a lenha. Muitas vezes o nosso problema, meu e seu, é que a gente esquece de trocar a lenha. Muitas vezes a gente acha que só fazer de vez em quando vai manter a chama acesa, mas não vai. Deus não falou para o sacerdote: olha, de vez em quando você vai lá dar uma olhada. De uma em uma semana, não era todo dia. Você tinha que ir lá. Eu nunca troquei, então. Então precisa trocar essa noite, vai. Nunca na vida. Olha aí, ó. Existe a primeira vez para tudo. Você está vendo? E nessa noite eu vim pregar, sabe para quem? Para mim. Para diversos tipos de pessoas. Eu vim pregar para pessoas que estão com a chama acesa, que está com a lenha reposta. E a pregação para essas pessoas que estão com a chama acesa é: mantenham o fogo aceso permanentemente. Eu vim também pregar para um segundo tipo de pessoa. Esse tipo de pessoa que a chama ainda está acesa, porém a lenha que está lá embaixo no altar já virou cinza e a chama está começando a se apagar. E é a hora dela trocar essa lenha. E eu também vim pregar para um terceiro tipo de pessoa, que é aquele tipo de pessoa que ele tem um altar dentro de si. Todos nós temos um coração, uma alma. Todos nós temos também um sacrifício, que é eu e você, a minha e a sua vida. Todos nós temos a lenha disponível, que é a oportunidade de começar a orar, de começar a ler a palavra, de começar a vir no culto, de começar a se colocar em comunhão com os irmãos. Só que tem um porém. Você tem tudo isso. Você tem o sacrifício, você tem a lenha, você tem o altar. Só que você ainda não acendeu e não entregou o sacrifício a Deus. Eu não sei quando você entrou por essas portas nessa noite, qual que é o seu estágio. Eu não sei se você está com a chama acesa. Eu não sei se você está com a chama acesa, mas a lenha já virou cinza e precisa ser renovada. E eu não sei se você entrou aqui e você nunca acendeu esse altar. Mas o que eu vim dizer para você nessa noite é que você tem a oportunidade nessa noite de reacender a sua chama outra vez. O Deus que proveu o fogo lá para Arão e Moisés e aquelas pessoas é o mesmo Deus que vai prover o Espírito aqui nessa noite, se você crer. É o mesmo Deus que pode reacender a sua vida, que pode reacender a sua chama. Então essa é a verdadeira palavra. Eu quero convidar você a se colocar de pé, se os irmãos puderem. Glória, glória, glória. Amigo, se você nessa noite sente que sua chama está acesa, mas que você precisa de força para mantê-la acesa, eu
convido você a vir aqui na frente se Deus tocar no seu coração. Eu convido você também que a chama pode até estar acesa, mas você sente que a lenha tem virado cinza e você ficou com preguiça de ir lá trocar. Então Deus também te chama aqui nessa noite. E se você porventura ainda não teve essa chama, esse fogo aceso no teu sacrifício, eu também convido você. Eu vou pedir para que o pastor faça essa oração enquanto os irmãos estiverem. O pastor vai fazer oração e logo em seguida os irmãos cantem o hino. Eu te peço que você, de verdade, peça a Deus para que Ele reacenda esse fogo dentro de você. E quando eu digo fogo, é o Espírito Santo. O Espírito que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo que é o consolador das nossas almas. O Espírito Santo que é aquele que nos guia, aquele que nos dá força, aquele que nos direciona. Amém? Então eu vou passar para o pastor, ele pode fazer a oração. Logo em seguida os irmãos